maiores guerras da história. Em 10º lugar, a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, também intitulada como Guerra de Secessão, ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 a 1865 e foi travada entre os Estados do Norte, União, e os Estados do Sul, Confederação. O conflito foi motivado por questões relativas à escravidão e à extensão para o Oeste. Aproximadamente 850 mil soldados morreram direta ou indiretamente pelo conflito. Em 9º lugar, a Guerra Soviética no Afeganistão. A Guerra do Afeganistão, de 1979 a 1989, foi um conflito civil que ocorreu durante a Guerra Fria, marcado pelo envolvimento militar direto da União Soviética, que acabou ocupando o território em busca de um regime pró-soviético. De forma rápida passaram a controlar o país, mas enfrentaram uma grande rebelião imediata e generalizada. Aproximadamente 1.125.000 civis e soldados foram mortos direta ou indiretamente. Em 8º lugar, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito da Guerra Fria, que ocorreu entre os anos de 1955 e 1975 como parte da estratégia norte-americana de conter a disseminação do socialismo em todo o mundo. Aproximadamente 64 mil soldados e aliados dos Estados Unidos da América perderam sua vida, enquanto 1,1 milhão de soldados morreram ao lado do Vietnã do Norte e seus aliados socialistas. Em relação aos civis, a estimativa oficial é de 2 milhões de mortos. Em 7º lugar, as Guerras Napoleônicas. As Guerras Napoleônicas foram uma série de conflitos que colocaram a França, liderada pelo famoso imperador Napoleão Bonaparte, contra diversas nações europeias, como a Áustria, Rússia e Inglaterra, entre outras. Com duração de 13 anos, 1803 até 1815, o conflito teve como resultado cerca de 6,5 milhões de pessoas perdendo suas vidas. 6º lugar, a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos ocorreu de 1618 a 1648 e denomina um conjunto de guerras que diversos países da Europa travaram entre si por uma série de motivações, como rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais. Esta guerra acabou tornando-se o conflito contínuo mais longo da história moderna, totalizando cerca de 8 milhões de mortos, dentre soldados e civis. No 5º lugar, Guerra Civil Taiping. A Guerra Civil Taiping, de 1850 a 1864, foi um dos conflitos mais sangrentos da história, que trouxe o confronto entre a poderosa China imperial e um grupo inspirado por um místico autoproclamado, que se chamava Ong Xiuquan, um cristão e que dizia ser irmão de Jesus Cristo. Aproximadamente cerca de 20 milhões de vidas se perderam durante o conflito. 4ª posição, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um conflito entre a República da China e o Império do Japão entre os anos de 1937 a 1945, ocasionado por uma postura cada vez mais agressiva, perigosa e militarista para a China. Essa guerra, entre Japão e China, aconteceu antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e teve como resultado aproximadamente 23 milhões de mortos. Em 3º lugar, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito militar global, que teve início em 28 de julho de 1914, perdurou até 11 de novembro de 1918 e envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em 2 grupos opostos. A Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. Teve resultado final, um total de aproximadamente 37 milhões de mortos. 2ª posição, conquistas mongóis. Liderado pelo maior conquistador da história, Gengis Khan, o Império Mongol foi o maior em extensão territorial da história, e durou de 1209 a 1368. Ao todo, chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Oriental. As guerras de conquista resultaram não apenas na expansão do império, como também na perda de 60 milhões de vidas. E em primeiro lugar,
A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global entre os anos de 1939 a 1945, envolvendo a maior parte das nações mundiais, que se organizaram em dois grupos. Os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos da América e União Soviética, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. É considerado o maior conflito da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo de aproximadamente 72.468.900 vidas perdidas.